Sejam muito bem-vindos à oficina de capacitação, gestão e planejamento do concurso da Muqueca 2025. Nós vamos conversar agora um pouquinho sobre como se planejar melhor para participarmos de forma bem bacana do concurso da Muqueca. Eu sou Márcio Maia, eu sou administrador de empresas, mentor e consultor especialista em bares e restaurantes, né? E o que mais me apaixona é a transformação das pessoas e das empresas, né? Então, nós vamos conversar um pouquinho hoje aqui sobre essa transformação, né? Como a gente vai nos prepararmos melhor para participarmos do concurso da Muqueca. Importante a gente falar que o princípio básico é gestão estratégica. E a gestão estratégica, ela se constitui de 6 pilares. Primeiro, planejamento ou replanejamento do negócio. Como é que nós estamos? Nós pensamos estrategicamente o nosso negócio? Existe um planejamento ou as coisas foram acontecendo, acompanhando e gradativamente a gente foi desenvolvendo as nossas atividades? Gestão financeira e indicadores de resultados. A gente controla, a gente tem, sabe se está ganhando ou se está perdendo dinheiro, a gente tem um DRE, que é demonstrativo de resultado do exercício. A gente gera indicadores de resultado para ajudar a gente a tomar decisão. Enfim, esses pilares são muito importantes para a gente pensar em como desenvolver a nossa atividade e como efetivamente a gente medir se está ganhando ou perdendo dinheiro. Gestão de compras e estoque, relacionamento com o fornecedor, formação de preço de venda. Como é que está a nossa performance nessa área? A gente tem ficha técnica, a gente sabe fazer o preço de venda. Gestão de pessoas, como é que está o nosso relacionamento com a equipe? O nosso relacionamento está bacana, a gente tem um bom relacionamento com a equipe está pensando positivamente. Gestão de marketing, né? Nós temos um capítulo específico aqui nas oficinas, que é a gestão de marketing, né? Como é que está o nosso marketing? Como é que é a nossa comunicação? Nós estamos tendo resultado com a nossa comunicação está sendo efetiva. Inovações de processos, como é que a gente está pensando a evolução do nosso negócio, né? Nós temos outra oficina aqui dentro desse ciclo de oficinas do concurso da Muqueca 2025, né? Que é segurança de alimentos, né? Segurança de alimentos. E como é que estão os nossos processos, né? Nós temos o mínimo de processos de controles de gestão. Nós estamos pensando no dia seguinte o que é que nós podemos fazer. Nossa empresa está trabalhando em inovações constantes, ou a gente acha que não precisa a gente inovar em nada. Então, esses são os pilares principais da nossa gestão estratégica, gestão integrada, né? E pensando um pouquinho nisso, imagine que nós temos diversas convergências, né? Nós temos diversas convergências. Não adianta a gente pensar em vários pilares isolados, de várias caixinhas, ou como está no gráfico aqui, em vários círculos. Nós precisamos pensar que esses círculos se entrelaçam e que a gente precisa ter efetivamente uma gestão estratégica integrada. Primeiro, nós vamos falar no planejamento, né? E como planejamento do negócio, a gente precisa pensar se nós planejamos o negócio. Se nós pensamos estrategicamente o negócio. Nós temos um conceito do negócio, a gente sabe quem é o nosso público-alvo, o que é que a gente espera alcançar com o nosso negócio. Isso é um ponto prioritário em todo o desenvolvimento estratégico do negócio. Então, como é que a gente pensa estrategicamente nosso negócio? O segundo pilar importantíssimo é gestão financeira e indicadores de resultado. Nós temos algum tipo de controle, seja num sistema, seja na planilha de Excel ou simplesmente no livro caixa. Como é o nosso controle, o controle do nosso negócio? Nós sabemos quanto vendemos, nós sabemos quais são as despesas, quais são os custos. É importantíssimo, gente, que a gente comece
quem ainda não tem, que a gente passe a ter a noção e o conhecimento mais profundo do que são os nossos controles, de como se desenvolve o nosso negócio. Não basta ter uma boa ideia, ser carismático, talento para a cozinha ou uma boa receita. A gente precisa, se sempre foi importante e essenciais para o desempenho do negócio, os controles financeiros estão cada vez mais importantes para o nosso processo. E aí a gente tem vários tipos de controle: diário de caixa, fechamento de caixa, controle de estoque, contas a pagar, contas a receber, controle bancário, fluxo de caixa, DRE, que é demonstrativo de resultado do exercício, planejamento orçamentário, balanço patrimonial. Quantos controles diferentes a gente pode ter? Mas, pelo menos, nós temos um DRE, nós temos um contas a pagar, um contas a receber, nós temos um controle de estoque, nós sabemos se nós estamos ganhando ou perdendo dinheiro. E aí, muitas vezes, a gente tem alguns controles, seja em planilha, seja dentro do caixa, seja num sistema. E aí eu digo que todos esses controles, a gente constrói um bando de dados que não serve de nada para a gente se a gente não transformar esse bando de dados em indicadores de resultados. E esses indicadores de resultado é que vai medir os esforços para a gente tomar a decisão. A gente precisa pegar esse bando de dados, transformar em indicadores de resultado, que são informações, informação, que o próprio nome já diz, informe para uma ação. E eu preciso utilizar essa informação para a nossa tomada de decisão. Então, eu tenho controles financeiros, eu gero indicadores, boto inteligência desses controles financeiros e gero indicadores de resultados, que são informações, né? E utilizo essas informações para tomada de decisão e melhorar o desempenho do nosso negócio. E aí, uma série de indicadores financeiros. Eu pergunto a vocês: vocês sabem qual é a lucratividade do negócio? Vocês sabem qual é o CMV? Qual é o ponto de equilíbrio? Quanto a gente precisa vender para a gente não ganhar ou perder dinheiro? O ticket médio, despesas com pessoal, despesas operacionais. Enfim, gente, é importantíssimo que cada um de vocês reflitam que a gente precisa transformar o nosso negócio em medição de indicadores de resultado e analisar a evolução desse processo. Gestão de estoque, gestão de compras e estoque. Como é que está a nossa gestão de compra e estoque? Como é que está a forma com que a gente seleciona os nossos fornecedores? Nós selecionamos por preço, nós selecionamos por qualidade, enfim, como é que a gente consegue ter uma boa visão da nossa gestão de estoque? Nós temos um CMV. CMV é custo da mercadoria vendida. A gente sabe calcular um CMV, que é a soma entre o estoque inicial do mês, mais as compras de produtos e insumos, menos o estoque final. Então, essa é uma informação extremamente importante. A gente sabe, a gente acompanha, pelo menos o que a gente compra no mês. Além do CMV, é importante ter controle de estoque. A gente sabe que muitas vezes há desperdício, né? A gente não segue o que está estabelecido, os colaboradores não, às vezes não seguem o que está estabelecido, então é importantíssimo a gente ter controle de estoque. E o que é o controle de estoque? Né? É a gestão de estoque. A gente tem que avaliar quais são as compras do mês, é claro, já iniciando pelo estoque inicial, mais as compras, e a gente sabe que nessas compras nós temos processos de manipulação e produção e composição, que nós transformamos produtos, insumos, em produtos intermediários e produtos acabados. Nós precisamos ter auditorias periódicas de estoque para saber se esse estoque está batendo certo e, caso não esteja batendo certo, medidas corretivas para possíveis desvios. Como é que a gente faz o preço de venda? A gente faz o preço de venda simplesmente olhando a concorrência ou a gente começa por uma boa ficha técnica? A ficha técnica, ela vai dizer exatamente o que é que nós estamos produzindo e o que é que nós temos de insumo nesse processo produtivo. Então, aqui, nós temos
uma informação que o custo de insumos desse produto é de R$ 16,21. E aí, nesse processo, a gente precisa entender que eu preciso utilizar os nossos indicadores de resultados, né, para chegarmos ao preço de venda ideal. Engenharia de cardápio, a gente precisa cruzar aqui a popularidade e a rentabilidade de cada produto. Popularidade, produto estrela é um produto que vende muito e dá uma boa rentabilidade para a gente. Esse é o nosso principal produto. O produto cavalo de corrida, aquele produto vende, 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 mas a rentabilidade é pequena. O que é que eu posso fazer para melhorar essa rentabilidade? Como é que eu vou mudar a apresentação, vou mudar ingrediente, eu vou aumentar o preço de venda? O que é que eu posso fazer para aumentar a rentabilidade desse produto estrela? Produto quebra-cabeça. É um produto que tem uma rentabilidade muito boa, mas vende pouco. O que é que eu posso fazer? Divulgar melhor esse produto, fazer com que os clientes comprem mais do produto. Imaginem vocês, se o cliente chega na casa de vocês e vocês disser, olha, essa moqueca foi a campeã do concurso da moqueca. Todo mundo vai querer. A cada 10, pelo menos 5 vão pedir a moqueca. Né? Imagine que vocês, que chega o cliente na casa de vocês e o garçom, ao atender o cliente, diz, olha, o robalo hoje está fantástico. A cada 10, 4, 5 vão pedir. Então, a gente começa a fazer com que o produto que tenha uma rentabilidade muito boa, ele aumente a sua popularidade. E o produto cachorro é aquele produto que tem uma rentabilidade pequena e uma popularidade pequena que precisa analisar se vale a pena ou não a gente ter esse produto no nosso cardápio. Somente conhecendo o seu negócio, você pode tomar as melhores decisões. Falando um pouquinho de gestão de pessoas, né? Em gestão de pessoas, a gente tem que pensar como a gente criar um time. Imagine um time de futebol, se a defesa ataca junto com o ataque e faz gol, e o ataque vem defender junto com a defesa e não toma gol, o time sai vitorioso. Mas se o ataque faz gol e a defesa toma gol, não adiantou nada fazer o gol. Então, assim que acontece das nossas empresas, né? E aí, pensando um pouquinho, que o time de ataque é o time de vendas, o time de defesa é o time da produção. Então, nós precisamos fazer com que a relação entre as pessoas seja muito bacana. A gente precisa trabalhar, e eu gosto muito de falar aqui a importância da gente ter reuniões periódicas com a equipe. Importantíssimo. E aí, nessa reunião periódica, a gente avalia, a gente conversar, empoderando as pessoas, envolvendo as pessoas, cada colaborador, que a atividade dele, da empresa, é muito maior do que simplesmente o que ele acha. Não é levar uma cerveja, uma moqueca para a mesa, não é cortar cebola, nem temperar, nem mexer a moqueca para fazer o pirão. É participar da experiência do cliente. E quando a gente fala isso, a gente começa a pensar diferente. A gente começa a fazer com que o colaborador comece a pensar diferente. Depois disso, a gente trabalhou envolvimento, empoderamento de cada um, a gente vai trabalhar relacionamento. E aí a gente fala bem claramente, o time de vendas, ele tem que vender apoiado pelo time de produção, e o time de produção tem que produzir apoiado pelo time de vendas. A relacionamento. E é algo extremamente importante no nosso negócio. É relacionamento. Né? E esse relacionamento, esse nosso relacionamento, como é que anda? O que é que a gente tem feito para potencializar esse nosso relacionamento? Né? Ainda falando em gestão de pessoas, se eu trabalhei com envolvimento, empoderamento, relacionamento, aí eu vou trabalhar o treinamento. O que foi que aconteceu a semana passada, que foi bacana, que eu posso potencializar para essa semana? E o que não foi bacana, que eu preciso melhorar essa semana. Então, com isso aí, a gente mobiliza e a gente consegue ter a equipe cada vez mais próxima da gente. E aí vamos lá, a gestão de marketing, né? Eu vou falar muito rápido de gestão de marketing, porque
Existe um capítulo, como eu disse, uma oficina específica sobre isso, que a Laís vai falar muito bem sobre gestão de marketing com a gente, mas é importante a gente mostrar que a gestão de marketing ela está envolvida em todo o ciclo do processo, como todas as outras oficinas que a gente está conversando aqui. E, por fim, inovações e processos, né? Nós temos também uma oficina de segurança de alimentos, né? E onde é que nós estamos? Como é que está? Nós estamos nesses processos. Nós temos processos bem definidos, nós temos um acompanhamento da qualidade, nós estamos pensando no nosso delivery, e aí nós temos também uma outra oficina aqui, que é a oficina de delivery. Enfim, como a gente vai trabalhar cada vez mais esses processos. E, por fim, eu gostaria de deixar aqui uma mensagem que não se gerencia o que não se mede, não se mede o que não se define, não se define o que não se entende, e não há sucesso no que não se gerencia. Isso é uma frase de um estatístico, professor universitário, um cara brilhante, da economia japonesa do século XX. Enfim, é, o quanto é importante para a gente trabalhar a gestão dos nossos negócios, e por isso que nós trouxemos aqui, dentro do concurso da Muqueca, a oficina de gestão e informação. E muito obrigado vocês, que vocês tenham essa oficina tenha sido extremamente importante para que cada um de vocês possa se preparar na gestão e planejamento da sua participação no concurso da Muqueca. Muito obrigado.